Vicente Roberto Bonato, sou um dos sócios fundador da empresa Bonatos Reparação Automotiva. Então, Aldo, eu e o meu irmão, o Nico, nós trabalhávamos de empregado, eu era da área da indústria calçadista, trabalhava como estilista, e o Nico era cobrador de ônibus. Porém, eu não me conformava com a ideia de passar a minha vida trabalhando de empregado, confinado. Eu não aceitava essa ideia comigo. E aí surgiu a oportunidade e a ideia, entre outros negócios que a gente tentou antes da oficina, surgiu a oportunidade, então, a ideia de nós começar uma oficina. Onde fomos para Jaquirana, trabalhamos 4 anos lá. Eu costumo brincar que a gente fez uma faculdade lá em cima, porque lá não havia recurso, não havia loja de peças, não havia... a questão da recuperação de peças tinha que ser muito forte, assim, tinha que ter muita criatividade para desde, por exemplo, terminal de direção, a gente soldava a alcinha do amortecedor, da bucha do amortecedor, como era tudo estrada de chão, que rebentava a alcinha, nós tinha que soldar, porque não tinha amortecedor para substituir. E aí começamos então na Jaquirana, trabalhamos 4 anos lá, depois nós éramos do Vale dos Sinos, fomos para lá, depois voltamos para o Vale dos Sinos, daí aqui aluguei esse lugar onde a empresa está constituída, era um banhado, eu aluguei um banhado, comecei com um galpãozinho de eucalipto aí, e as colunas de eucalipto fechado com tijolo, e depois a coisa começou a tomar corpo aí, a gente comprou o terreno e hoje está aí a empresa que está. Um resumão assim, não, eu não sabia, Aldo, eu não sabia sequer que as chaves tinham bitolas. Eu não sabia disso. Aí fui aprendendo. Eu sempre digo, ontem ainda em uma conversa com um médico, inclusive, eu digo para os mais jovens hoje, e sempre disse, há muitos anos já eu digo isso, devido à nossa trajetória aí, que estamos numa caminhada aí de quase 40 anos, que busquem informação, que busquem cursos técnicos, que façam faculdade, porque nós prosperamos e tivemos êxito. Mas se nós tivéssemos tido uma orientação ou iniciativa própria, de ter buscado conhecimento técnico através de cursos técnicos, será que assim como prosperamos, não teríamos prosperado ainda mais? A empresa não teria evoluído em um menor espaço de tempo e talvez a empresa poderia estar bem maior ainda hoje, empregando mais pessoas, gerando mais receita, essa coisa toda? Então hoje, como nós aprendemos assim no tranco, literalmente, nós não éramos do segmento e aprendemos tudo com a raça e com a coragem, com a determinação, dando a face para bater, levar porrada da vida no aprendizado. Se buscar o curso, se buscar a formação técnica, óbvio que não apanha tanto e não sofre tanto e direciona melhor o crescimento e a evolução da atividade, né? Mas não éramos não, tá? Nós éramos totalmente cru, não sabíamos nada do segmento e hoje está aí a empresa sendo uma empresa que muitas outras empresas vêm nos visitar para ver quais são os nossos critérios e processos de gestão aí da empresa e procedimentos técnicos e tudo mais. Hoje, Aldo, nós somos uma das empresas do Rio Grande do Sul mais bem estruturada em termos de ferramenta, equipamentos. Porque surge equipamento, se ele é bom, a gente analisa primeiro, compra. Por quê? Como a gente teve muita dificuldade lá no início, pela região onde a gente foi trabalhar, nós entendemos que se tu quiser fazer um trabalho, tu precisa ter ferramenta. E tendo ferramenta, fica fácil de fazer o trabalho. Primeiro, tá? A transparência das coisas. A transparência ao tratar os assuntos. Seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com o público interno, que são os colaboradores. Uma das
primeiras, um dos maiores valores é a transparência das tratativas como um todo. Assim como as outras empresas que prosperam, com certeza também procedem dessa forma. Segundo, a perseverança. Não desistir de uma ideia. Dificuldades sempre vai ter. Hoje ainda temos dificuldades. Sempre vai ter. E se você desistir nas dificuldades, não vai prosperar. A dificuldade, eu sempre disse isso e sempre digo e enfatizo isso. A dificuldade, ela te ensina a crescer. Se você tiver esse viés, tendo determinação, você vai prosperar. Lá no início, óbvio que era os nossos registros eram numa folha de caderno. Lá nos primórdios, lá no início. Uma folhinha de caderno. Tinha o caderninho ali, vendia fiado, inclusive, como os botecos aí vendem fiado, mas também vendia. E botava lá fulano, serviço tal, em data tal, valor tal e por aí afora. Depois houve uma evolução, porque você vê que a gente iniciou essa caminhada ali lá em 1987. Então depois houve uma evolução. Mandamos desenvolver bloco de orçamento, fazer numa gráfica. Pô, grandão. Evoluímos, organizados, nos organizamos. Depois se sentiu, logo na sequência, se sentiu a necessidade de sistema. Aí vai para cá, vai para lá, gente pouco experiente, conversa com um, conversa com outro, caiu um pessoal aqui de Novo Hamburgo que estavam desenvolvendo um sistema. O IS2 chamava-se esse, ainda existe, essa empresa aí ainda está no mercado. Mas aí eu percebi muita dificuldade porque eles estavam desenvolvendo um software de gestão para nós dentro da nossa empresa. Dentre isso surgiu um outro nome, que já era conceituado no mercado. Operamos, eu acredito, aí, com uns 5, 6 anos com esse outro sistema. Porém, daí eu comecei a perceber, porque daí você vai evoluindo, você vai buscando conhecimento, você vai observando as coisas, vai pegando a expertise das coisas, e você começa a perceber se é bom, se não é bom, se é fácil, se não é fácil. E eu notava muita dificuldade de assistência e também era um sistema assim bastante complexo. Tinha que ir aqui, ir ali, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Mas o que me determinou assim a buscar outra opção no mercado foi a dificuldade da assistência. Gerava as dificuldades, dava os pânicos de sistema, era muito moroso para a gente ter a assistência. Aí me falavam, há muitos anos eu vinha ouvindo falar de uma empresa, de uma oficina de Rio do Sul, chamada Maquinária, e através de um fornecedor meu que conhecia aquela empresa lá, esse cara me motivou a eu ir fazer uma visita àquele pessoal lá. Que eu sabia que eles tinham um sistema de gestão, que eu não sabia qual era, mas me falavam bem desse sistema. E aí eu aproveitei um dia 20 de setembro, que no Rio Grande do Sul é feriado, em Santa Catarina não. Eu agendei com o pessoal da Maquinária, lá o Almiro mais precisamente, e deu a coincidência de que eu queria ir naquele 20 de setembro para lá e o Almir estava com um hotel reservado para vir passear com a família em Gramado. E ele não deixou de vir passear, ele delegou a função para o pessoal dele lá, ele veio para Gramado e eu fui para Rio do Sul. Eu peguei 3 colaboradores meus aqui, peguei uma caminhoneta e fui para lá. Foi 2 dias, posamos lá e tal, no outro dia viemos embora. Lá eu conheci então o sistema de gestor usado pelo grupo Maquinária, que era o sistema Databox. Por isso eu levei a minha financeira junto, levei o meu orçamentista junto e levei o meu líder da área produtiva junto para explorar a questão de ferramentas, sistemas de processos de lixamento, enfim. Daí lá teve 2 coisas boas, que foi o Databox, que eu conheci então lá, e também eu vinha procurando na época, eu já vinha pesquisando há uns 5 anos, eu queria uma mesa de estiramento de veículo sinistrado, para alinhar os veículos, chassi, etc. Também conheci lá.
que é um equipamento mesa de estiramento da Luca, lá de Minas Gerais. Retornei para o Rio Grande do Sul, conversei com os meus sobre o que eles tinham visto lá. Nós aqui no Vale dos Sinos, nós temos a Autorrede, na primeira reunião, que é a rede de oficinas, na primeira reunião que teve dentro da rede de oficinas, eu comentei da minha experiência que eu tinha vivido lá, e ali nós temos uma empresa, nós tínhamos uma empresa associada muito grande, bem estruturada, que é a Mecânica Carrão aqui de Novo Hamburgo. O seu Hugo, um cara gestor antigo e esperto, escutou eu falando da minha experiência dessa visita, e o filho dele é técnico em TI. E eles estavam desenvolvendo um sistema para eles. O seu Hugo, no fim de semana seguinte, foi para Santa Catarina, foi visitar o sistema lá, voltou e implantou. Aí eu digo, puxa, se o Hugo com o André, que o André é técnico em TI, foram lá e já estão implantando, o troço é bom mesmo. Aí chamei o Patrick e o pessoal da Nordeste e trouxemos a ideia Databox aqui para Bonatos, e através da Autorrede e do quanto nós somos conhecidos no mercado e nos articulamos bem no mercado, outras empresas aderiram ao sistema Databox também, porque é um sistema bom, é um sistema fácil, de assistência rápida, boa. As adequações que a gente precisa fazer para cada empresa, eles fazem com atenção. Assistência é rápida, é coisa de 2, 3 minutos, já estão dando retorno sobre a assistência que a gente precisa, além de um preço ser um valor bem acessível, mas principalmente a praticidade de operar com o sistema Databox. Então, como eu disse, né, o Databox, eu enxergo eles assim, eles se adaptam rapidamente e criam o que cada empresa precisa, porque cada empresa tem as suas particularidades, e nós tivemos as nossas. E nós queríamos um pós-venda, nós queríamos um processo leve, ágil, que importasse as coisas, que não tinha que estar digitando, que não tinha que estar clicando em muitas páginas para conseguir evoluir o trabalho de gestão do sistema, emissão de nota, ordem de serviço, essas coisas. E a Databox prontamente, sempre se prontificou, rapidamente atendeu e criou esse sistema dos pós-venda, esse sistema de importação eles já tinham. Na época nós tivemos uma dificuldade porque o cara do outro sistema não disponibilizou os dados. O cara simplesmente se apossou de nossos dados porque eu não quis mais o sistema dele, que eu quis mudar de sistema para tornar a empresa mais ágil, mais segura, ter informações mais rápidas e mais precisas na gestão. Daí nós tivemos que recadastrar tudo de novo, então, e hoje não, isso aí evoluiu. Hoje a Databox criou um sistema que, seja qual for o sistema de gestão que a empresa está usando, eles importam todos os cadastros e os dados que as empresas têm. E lá nós sofremos um pouco na ocasião, porque nós ficamos sem dados, ficamos sem o histórico dos clientes, mas por, vamos dizer assim, falta de flexibilidade do dono dessa outra empresa, do sistema que a gente usava. Mas a Databox sempre pronta a se adequar às necessidades da empresa. Ele ajuda e é muito eficiente nos controles de tudo, desde retrabalhos, que sempre acontece, principalmente na agilidade. Ele deixa dinheiro no caixa da empresa pelo ganho de tempo que se tem operando por ele, pela automação do sistema que tem dentro do sistema Databox. Dá um ganho significativo para o pessoal administrativo, o pessoal da área de orçamentação, financeiro, RH, ele dá um ganho de tempo muito grande, pela praticidade que ele tem. Então, ele bota dinheiro no caixa da empresa através da economia de tempo, sim. De tempo das pessoas que estão dentro da empresa, envolvidas na operação da empresa, ele deixa dinheiro no caixa da empresa, sim. Aldo, isso é tão bacana que tem esse sistema do sistema Databox integrado com o site da empresa, que nós reduzimos bastante a vinda de clientes até a oficina para querer saber como estava o seu carro, quanto o número de ligações de clientes, corretores e companhia, quanto também a questão do WhatsApp. A gente recebe muito menos WhatsApp, ligação quase não se recebe para saber como está o carro, porque o sistema é integrado com o nosso site e nós orientamos o cliente a consultar no nosso site.
O Databox vai dizer em que estágio de trabalho está o carro do cliente aqui dentro. Os corretores a gente orienta que pela parte da manhã, ou a critério deles, primeira hora da manhã, primeira hora da tarde, consulte o nosso site para saber em que etapa de trabalho está o carro do cliente dentro da oficina. Ele não precisa ligar, ele não precisa vir aqui. Então isso reflete muito positivamente ali no mercado, na comunidade, nos clientes, muito positivamente sim, fora da Bonatos, vai além da Bonatos isso. Os clientes ficam muito felizes porque a gente tem clientes que viajam, que uns trabalham na China e os familiares estão aqui. Lá da China eles acompanham a etapa do trabalho do carro deles aqui dentro. Isso gera muita segurança, transparência e tranquilidade para o cliente. Então reflete lá fora? Reflete sim. Percebi diferença porque o próprio pessoal da Databox, o próprio pessoal da Nordeste Tintas nos ajudou a conscientizar o nosso colaborador da importância dele fazer os apontamentos dele dentro do sistema. Então, internamente, o nosso público interno, que são os colaboradores, eles estão cientes, sim, do quanto facilita a nossa vida, o quanto facilita a vida do cliente, o quanto facilita os nossos controles, eles fazendo o uso do sistema, que é simples, é só eles apontar as OS que eles estão trabalhando no momento que começa a trabalhar. Então, o nosso colaborador, internamente, eles estão conscientes, sim, e sabem da importância disso aí. Flui melhor. Não porque isso funciona tudo online, né? E para você ter uma ideia, tá? A empresa que eu usava, o sistema que eu usava antes, era daqui da região. E nós tínhamos dificuldade de assistência, mesmo sendo daqui. Mesmo a Databox sendo lá de Rio do Sul, que existe alguns quilômetros aí, através da tecnologia, através dos sistemas online, hoje tudo ficou perto, o mundo ficou pequeno. Então não dificulta em absolutamente nada. A assistência do Databox, a estrutura da empresa Databox atende muito bem. É como se estivesse do nosso lado, como se estivesse na sala ao lado. Funciona bem, não há nenhum impedimento quanto a isso, não. A Bonato sem um sistema de maneira alguma. E aos que estão iniciando o seu trabalho, que estão um pouco tempo no mercado, hoje eu diria assim, pensou em abrir uma oficina? Assim como tem que comprar um alicate, uma chave de fenda, já precisa implementar lá no início um sistema de gestão. É imprescindível, para que desde o começo... mas eu vou trabalhar sozinho. Mesmo assim, bote um sistema de gestão desde o princípio. É uma das ferramentas que vai te proporcionar atalhos. Você vai encurtar o caminho para o crescimento. Porque ali você vai ter leituras dos resultados da sua empresa. Da onde vem vindo o dinheiro, aonde vem mais dinheiro, qual é o trabalho que dá menos dinheiro e para onde vai o seu dinheiro. Então, pensou em abrir uma oficina? Pense em implementar de imediato, ferramenta essencial, um sistema de gestão. Sem dúvida disso, tá? Independente do tamanho, do porte do negócio. O Databox para Bonatos, ele nos fala tudo sobre o nosso negócio. O Databox, ele te dá tudo o que você precisa para poder tomar suas decisões sobre o seu negócio. Ele é imprescindível que você tenha um sistema de gestão. E o Databox é muito prático, muito simples, fácil de operar, como já disse, assistência eficiente, boa, rápida. Não há como trabalhar sem ter o sistema de gestão e eu, em particular, o Databox.